Olá, queridos, tudo bem? Professor Wellington aqui. Estamos aqui hoje se eu não me engano, a quarta aula dessa sequência de primeiros socorros. E a gente percebeu já que algumas coisas ficaram redundantes. Por quê? Porque nós precisamos colocar em nossa mente quais são as prioridades que nós temos que ter quando estamos trabalhando com vidas, especialmente nos primeiros socorros, certo? Por exemplo, na aula passada a gente focou bastante na parte de priorizar a vida de quem está atendendo, em primeiro lugar, e depois priorizar a vida do acidentado, do paciente. Por mais que isso pareça absurdo, o ideal seria priorizar a pessoa que está passando por necessidade, mas também nos deixa algo muito lógico, perceber que é mais importante a gente priorizar a nossa vida. Por quê? Como que nós vamos ajudar um paciente se nós não estivermos com qualidade de vida, se nós não estivermos saudáveis, certo? Então, para ajudar o paciente, você primeiro precisa se ajudar. Lembra-se disso. Na última aula, a gente focou muito nisso. Prioridade número 1, lógico, a sua vida, a sua saúde, sua qualidade de vida. E a partir do momento que você tem qualidade de vida, aí você pode, com técnicas corretas, certo? Com técnicas profissionais que você aí a gente pode ajudar as pessoas a partir dos primeiros socorros, certo? A gente vai voltar a falar aqui, da onde a gente parou ontem. Ontem a gente falou sobre os 10 mandamentos, né? Dos primeiros socorros. E agora a gente vai focar um pouco mais no atendimento às vítimas. Beleza. A gente falou na primeira aula sobre abordagem, as primeiras etapas, a observação, e a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso agora. Então, quando o socorro especializado não chegar, nós devemos tomar algumas precauções básicas, certo? Lembrando, de novo, primeiros socorros não são técnicas definitivas. O próprio nome está falando, são os primeiros socorros, o primeiro atendimento para que nós consigamos diminuir a dor do paciente, certo? E evitar riscos maiores depois que ocorre algum determinado incidente. Então, nossa função vai ser fazer o primeiro atendimento no paciente para que um atendimento especializado chegue. Esse atendimento pode ser feito pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU, certo? Ou deslocar o paciente até o hospital no transporte adequado, beleza? Então, antes de qualquer procedimento, aqui acompanhando pelo slide, avaliar a cena do acidente e observar o que ela pode oferecer, se ela pode oferecer riscos para o acidentado e para você. Em hipótese nenhuma, põe a sua própria vida em risco. Já falamos sobre isso na aula passada e hoje. Então, primeiro, nós temos uma avaliação primária, que é aquela primeira avaliação que você faz quando você chega no ambiente. Aconteceu um acidente, você corre para lá como profissional, se você estiver perto, e aí você faz a primeira avaliação. Você vai entender o que foi que aconteceu, quais são os riscos que o paciente ou os pacientes que estão envolvidos correm, e automaticamente você vai perceber, de acordo com o que nós vimos na última aula, quem são os pacientes prioritários, quem que vai, de fato, precisar ser atendido primeiro, lembrando que os pacientes em quadro de urgência devem ser atendidos primeiro, de emergência, né? Melhor dizendo. Ou seja, aquele paciente que tem risco de parada cardíaca, parada respiratória, parada cardiorrespiratória ou uma hemorragia muito forte, porque esse paciente tem menos tempo para ser atendido. Você precisa atender logo ele, senão ele pode chegar a óbito ou ter sequelas irreversíveis. Por isso que esse paciente ele deve ser o primeiro a ser atendido. E a avaliação primária consiste justamente nisso que eu já falei. A primeira avaliação feita ao local, ao chegar no local do acidente, antes de se iniciar o socorro. Então, primeiro, avaliar o local. Observar se existem perigos, por exemplo, fios elétricos soltos, desencapados, tráfego de veículos, risco de desmoronamento, explosão, queda de objetos, etc. Porque isso aqui, gente, a gente, em nossa região, está acostumado com o primeiro socorro de acidente automobilístico, certo? Quando é um acidente de moto, um acidente de carro, vou fazer. Não é só isso que são primeiros socorros. Eu falei ontem, inclusive, que os primeiros socorros psíquicos, eles são importantes, certo? Paciente que está tentando suicidar-se, você como profissional da saúde tem que estar pronto para ajudar ele, porque ele também está doente, ele também tem uma patologia. Só que essa patologia, ela é psíquica. E você precisa de técnicas psíquicas para também tratar, usar de terapia para com esse paciente, certo?
Pode ser, eu falei na aula passada também, pode ser um caso de colisão com poste de energia, fio elétrico pode estar desencapado. Se você vai ajudar o paciente, acaba morrendo. Já aconteceu vários casos de paciente leigo que tenta ajudar outra pessoa, trisca no fio de alta tensão e acaba morrendo também, certo? Tráfego de veículos, você está numa BR, numa avenida muito movimentada, acontece um acidente, você corre logo sem ver, olhar para um lado e para o outro, você pode acabar sendo atropelado também. Então, tudo isso tem que ser visto com antecedência e com profissionalismo. Lembre-se, você é um profissional e você precisa estar bem, estar saudável, ter qualidade de vida para você conseguir atender com eficiência aquele paciente. Segundo, assumir o controle da situação, lembrar, gente, o pessoal vai estar todo mundo lá ao redor, se tiver alguém, gente, eu sou o Erison Pereira Rocha, sou técnico em radiologia, sou técnico em enfermagem e sou profissional da saúde. Eu vou tomar conta da situação, por favor, preciso de 2 ou 3 pessoas que me ajudem, façam isso, isso e isso. Você tem, como profissional, que se identificar para as pessoas saberem que você é profissional, certo? E, a partir desse momento, começar aquele espírito de liderança que nós falamos na primeira aula. Evitar pânico e afastar os curiosos. Já falamos isso nas 3 aulas anteriores, e é algo muito importante. Você, depois que você se identifica como profissional da saúde, para as pessoas que vão estar ali, você é o chefe. A vida daquela pessoa está dependendo de você. Então, você não pode entrar em pânico, olhar o sangue ou o osso, fratura, e ficar desesperado, meu Deus, vai morrer, senão termina de matar o paciente, e aí você perde também credibilidade, certo? Importante manter a calma, evitar pânico, afastar os curiosos e lembrar, você foi treinado para isso. Vamos lá? E aí tem um exemplo aqui, gente, de casos que podem acontecer. Olha essa imagem aqui. Eu vou dar aqui 30 segundos para vocês observarem essa imagem e ver quais são os riscos que ocorrem nessa imagem. Vamos lá, vou dar esse tempinho para você. Pode olhar, observar ela aí, o que está acontecendo. Beleza. Seguinte, nós temos aqui uma catástrofe, né? Nós temos um acidente automobilístico, nós temos 2 vítimas saindo dos automóveis, nós temos um ciclista que também foi atingido, certo? Sangue para tudo quanto é lado. Temos um poste que foi atingido também e a fiação se estendendo no chão, certo? Em primeiro lugar, você precisa tentar aquele primeiro contato. Primeira coisa aqui, ó, é observar a imagem. Quais são os riscos? Eu não posso chegar perto daquele fio, certo? Eu vou verificar se o tráfego naquela rua ainda existe, para eu não ser atropelado, terminar de matar o paciente. Tentar fazer uma sinalização para que o tráfego seja paralisado naquele momento, certo? Porque as pessoas que estão vindo de carro e de moto podem acabar não vendo a situação, ou ver lá em cima da hora e acabar ocasionando outro acidente. Depois de você observar isso tudo de forma rápida e eficiente, você vai procurar qual paciente está em estado mais grave para você atender ele primeiro, certo? Lembrando o seguinte, o paciente está inconsciente, você precisa conversar com os outros para saber quais deles está consciente, para você saber de fato o que foi que aconteceu. A pessoa que está consciente, ela consegue se autodiagnosticar, ela consegue saber onde é que está doendo, se ela está conseguindo sentir as pernas, os braços, se o coração está acelerado, tudo isso. Então, é importante você tentar conversar com o paciente. Qualquer dúvida em relação a isso, volte lá na primeira aula e reveja. Segunda parte, avaliar a vítima, o estado que ela se encontra. Na avaliação, será feito um rápido exame da vítima, obedecendo uma sequência padronizada e corrigindo imediatamente os problemas encontrados. Falamos sobre isso na primeira aula. Ó, o exame será feito rigorosamente pela sequência. É o ABCDE da vida. Ou seja, você vai lembrar que existem 5 passos, A, B, C, D e E, que podem fazer a diferença entre aquela vítima, entre aquele paciente continuar vivo ou morrer. Isso vai depender de você avaliar esses 3 passos. Primeiro passo, abertura das vias aéreas com controle cervical. Estão desobstruídas? Existe lesão na cervical? Você vai verificar se o paciente está respirando. Quando eu falo de abertura de vias aéreas, é justamente, lembrar a primeira aula, a gente falou, saber se o paciente está respirando. A respiração é vital, certo? Já falei para vocês que 10 minutos, por exemplo, sem oxigenação no cérebro, o paciente já chega à morte cerebral, morte cefálica, certo? Então,
primeira coisa que você precisa saber é se o paciente está conseguindo respirar. Tem algum corpo estranho evitando a respiração? Às vezes ocorre trauma, pancada, né? Na boca ou nessa região, e o sangue em excesso acaba acumulando e evitando com que o paciente consiga respirar. Nós temos que dar um jeito de desobstruir, caso esteja obstruído isso. E lembrando que nós temos sempre que fazer a manipulação do paciente, geralmente o paciente, nesse caso, está em decúbito, está deitado, certo? Você precisa verificar se essas vias aéreas estão livres para respiração, mas manipulando a cervical. Você não pode deixar a cabeça do paciente fazer esse movimento, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Por quê? Porque aqui, ó, no pescoço, passa a coluna cervical. Se houver uma lesão grave na coluna, gente, o paciente pode ficar tetraplégico, ou seja, ele pode nunca mais mexer os braços e as pernas. E pode ser que, se você levantar ele de forma errada, ele pode nem ter a fratura, a luxação, o trauma na cervical, mas a forma que você movimentar ele pode causar isso. Então, imagina, você tenta ajudar um paciente e, ao invés de ajudar, você acaba fazendo ele passar o resto da vida sem poder mexer os braços e as pernas. Então, por isso que nós precisamos estudar bem os primeiros socorros e cumpri-los de forma bem técnica. A segunda parte, boa ventilação, respiração, está adequada? Ou seja, tirar os curiosos de perto, fazer com que a pessoa consiga respirar bem, no local ventilado, no local abafado. É difícil a gente, saudável, sem nenhum trauma, a gente respirar no local fechado. Imagina um paciente que está com o sistema nervoso todo alterado, paciente que acabou de receber um trauma, que pode estar com hemorragia ou com qualquer outro tipo de sintoma. Por isso, nós precisamos, primeira etapa, abertura das vias aéreas e manipulação de coluna cervical. Segundo, lembrar da boa ventilação, respiração adequada para aquele paciente. Então, são os 2 primeiros passos. Vamos para o terceiro. Letra C. Circulação, hemorragia e controle de choque. Existe pulso palpável? Há hemorragias graves? Beleza. Circulação. O que é circulação? Circulação, nós estamos referindo ao sistema circulatório, ou seja, veias, artérias, arteríolas, vênulas, capilares. E, é claro, o coração. A gente falou sobre isso na primeira aula, certo? Então, o coração está funcionando corretamente? Como é que eu vou saber, professor? Pulso. Você tem um pulso do paciente, você pode medir esse pulso aqui. Está sentindo o pulso? Se está sentindo, é porque o coração está batendo. Você consegue sentir também aqui, ó, como se fosse o Goku aqui teletransportando. Você pode sentir também aqui. Pode sentir também aqui na artéria, no pescoço. Desculpa, do lado esquerdo, hein, vergonha. Certo? Você pode também sentir direto no coração. Bote o ouvido lá no coração do paciente para saber se ele está batendo. Depois que se você garantir que ele está batendo, se ele não estiver batendo, se ele não estiver tendo frequência cardíaca, você precisa fazer, certo, o exercício cardíaco. Você precisa fazer a respiração artificial, aquele movimento que a gente ensinou para vocês nas aulas anteriores. Ainda vou fazer uma aula prática com isso, tá, gente? Não me esqueci, não, vou fazer. Além disso, beleza, está funcionando o coração, está com uma frequência boa, hemorragia existe, ou seja, tem algum corte significativo que faz com que o sangue possa estar saindo em excesso, muito sangue, certo? Dependendo do tamanho da hemorragia, o paciente pode chegar a óbito só por isso, porque não há sangue suficiente, as células não conseguem respirar, ocorre um colapso no corpo e o laudo vai ser falha múltipla de órgãos, certo? Então, a gente precisa atentar para essa parte de que existe pulso palpável, há hemorragias graves. Se há hemorragias, a gente tem que dar um jeito de estancar esse sangue. Você pode cobrir aquela região com um pano, pressionar com muita força, até que chegue o socorro. Letra D. Distúrbio neurológico, nível de consciência. Você precisa fazer com o paciente. Às vezes o paciente acha... Já atendi um paciente com acidente que ele achava que estava em casa dormindo. Ele, não, preciso dormir, não sei o quê. Ou seja, ele levou um trauma tão forte na cabeça que ele não sabia literalmente onde estava. Ele achava que estava em casa e, como ele estava com muito sono devido à pancada, ele achou que estava na sua cama tentando dormir, certo? Qual o nível de consciência? Você vai falar com o paciente, se ele não consegue falar, vê se ele consegue levantar a mão direita, mexer um dedo. Se ele conseguir atender a esses reflexos naturais, quer dizer que o nível de consciência dele está bom. E, por último, exposição e proteção da vítima, certo? A vítima, o ser humano, além de um ser físico, ele é um ser social.
e aí imagina o paciente, já aconteceu um acidente com ele já está no meio da rua lá, sangrando, ou com fratura exposta, com muita dor, ele já tem que se preocupar com a exposição, o tanto de gente ao redor, filmando e tudo mais. Isso não ajuda em nada o paciente. Então, a gente tem que se preocupar também com a exposição do paciente e também com a proteção dela. Fazer sinalização ao redor para que não ocorra um outro acidente que pode ou ocasionar novas vítimas ou agravar a situação da saúde daquela vítima inicial. Isso tudo na avaliação secundária, primária, gente. Já falamos sobre isso na primeira aula, né? A avaliação secundária é realizada após a estabilização dos sinais vitais. Coração está ok, certo? Não tem nenhuma hemorragia, o paciente está respirando de boa, o paciente está protegido naquela região, certo? O que mais? O paciente está com consciência, está conseguindo conversar com você tudo certinho. Depois que você observa todas essas cinco etapas da avaliação inicial, você vai começar uma avaliação um pouco mais minuciosa. Depois que você garante que a vítima está com sinais vitais ok, aí você vai começar uma avaliação mais minuciosa, mais precisa, no qual se inicia na cabeça, vai até os pés, na parte anterior e posterior. Então, primeiro você vê a frente do paciente, da cabeça aos pés, e depois as costas dele. Dependendo de como ele tiver, tem que ter cuidado na hora de movimentar. E aí você vai identificar lesões que, apesar da sua gravidade, não colocam a vítima em risco iminente de morte. Por exemplo, uma pequena fratura. Fratura pequena já... Fratura é fratura, né, gente? Fratura é perda de continuidade óssea, causa uma dor insuportável no paciente, certo? Mas só que for uma fratura no dedo, na mão, até no braço, desde que não haja nenhum rompimento de veia ou artéria, é algo que vai causar muita dor no paciente, mas não é algo que vai causar um risco iminente, instantâneo de morte. Então, depois que você vê todos os sinais vitais, aí você vai procurar se tem alguma fratura, se tem alguma luxação, se tem um corte, certo? Você vai analisar a anatomia externa do paciente por completo, dos pés à cabeça, tanto na parte ventral, a parte da frente, quanto na parte dorsal, a parte de trás do paciente. Existe uma classificação do tipo de vítima, da vítima, do paciente que sofreu aquele determinado incidente. Pelo histórico do acidente, deve-se observar indícios que possam ajudar ao prestador de socorro a classificar a vítima como clínica ou traumática. Então, nós temos duas formas de classificar a vítima de um acidente, de um incidente. Ela pode ser uma vítima clínica ou pode ser uma vítima traumática. Professor, como é que eu vou saber a diferença entre esses dois? Vamos ver isso agora. A vítima clínica, ela apresenta sinais e sintomas de disfunções com a natureza fisiológica, como doenças e etc. Certo? E a vítima de trauma apresenta sinais e sintomas de natureza traumática, como possíveis fraturas. Exemplo, uma vítima clínica. Então, o paciente está muito quente, está ardendo de febre. Isso é uma vítima clínica. Ou seja, são sintomas de disfunções da natureza fisiológica. Fisiologicamente, o nosso corpo tem que estar uma temperatura ali entre 38 a 39 graus, não é isso? Mas aí, se ele chega a 40, 41, isso é uma patologia grave. Mas isso classifica essa vítima como vítima clínica. Não foi uma pancada que fez ela ficar com febre, certo? Vítima de trauma é quando de natureza traumática. Ou seja, quando há uma pancada. Trauma é isso, gente, é pancada. É força, é atrito. Então, quando há um acidente, por exemplo, de moto, é muito comum fraturas. Fraturas, luxações. Fratura é quando é perda de continuidade óssea, quer seja parcial ou total. Não precisa o osso sair do lugar. Se ele tiver uma perda de continuidade rachado, já é considerado uma fratura parcial. E luxações, que é quando a articulação sai do lugar, quando dá um desvio exponencial dessa articulação, certo? Isso, fratura e luxação, são sinais são características de uma vítima traumática, vítima de trauma, né? Devemos, nesses casos, atentar para a imobilização e estabilização da região suspeita da lesão. Ou seja, se o paciente está no chão lá com muita febre, mas não tem nenhum tipo de trauma, então você não precisa
imobilizar o paciente, certo? Você só vai imobilizar o paciente, fazer com que ele não consiga se mexer, para não piorar a situação, afetar diretamente a saúde desse indivíduo. Você só vai fazer isso caso o paciente tenha uma suspeita de trauma, certo? O paciente tem uma suspeita de trauma. Ou seja, você vê ali, parece que ele tem uma fratura, o braço dele está um pouco fora do lugar, algum osso está deslocado, que você... Existem alguns casos que você percebe logo que está fora do lugar, que tem fratura, mas existem outros casos que você só trisca que o paciente está morrendo de dor. Risco de fratura, risco de luxação, tem que mobilizar o paciente, certo? Se não há risco de fratura, risco de luxação, você não tem essa necessidade de mobilizar aquele paciente, beleza? Deixa eu diminuir um pouco aqui meu vídeo. Vamos lá. Sinais vitais. Formas de checagem. Ver, ouvir, sentir. Sinais vitais, gente, como é que eu vou verificar esses sinais? São aqueles que indicam a existência da vida. A gente falou para vocês lá na primeira aula como é que eu consigo caracterizar um ser vivo de um ser não vivo, um ser animado de um ser inanimado. Então, quando você olha aqui uma xícara de café, você já sei que isso aqui não tem vida. Por quê? Porque ela não se movimenta sozinho, não respira, não tem sistemas, não tem células, certo? Então, não é vida, não tem vida. O ser humano, a gente sabe que tem vida. Por quê? Porque o ser humano respira, ele consegue se movimentar, ele tem os 5 sentidos, como fala... paladar, né? Desculpa. O paladar, ele tem o olfato, ele tem a visão, ele tem a audição e o tato. São 5 sentidos que caracterizam o ser humano, certo? Então, a gente vai ver que os sinais vitais são indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Se a pessoa consegue cumprir todas essas funções que caracterizam o ser vivo, quer dizer que ela está bem, a princípio, né? Se ela não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue sentir gosto, nem sentir cheiro, é porque tem alguma patologia. Está fugindo dos sinais característicos de um ser vivo. Os sinais sobre o funcionamento do corpo humano devem ser compreendidos e conhecidos. Quais são esses sinais? Temperatura. A gente precisa de um instrumento específico? Sim, temos o termômetro, que é um instrumento que serve para medir a temperatura do paciente. Mas, em caso do primeiro socorro, você pode... A gente sempre faz assim para saber se o paciente está com febre, né? Porque essa parte dorsal da mão, ela tem uma sensibilidade maior à temperatura. Então, você faz sempre isso e a gente consegue saber se o paciente está com a temperatura do corpo muito alta ou muito baixa. Se for uma variação pequena, a gente não consegue verificar. Mas se for uma variação pequena, não é um problema tão grave. O que mais? O pulso. A gente consegue ver esse pulso braquial, aqui também, ó, no antebraço, ou na veia carótida, que é no pescoço, como eu falei para você. Certo? Aqui, gente, do lado direito mesmo, desculpa. É porque eu estou vendo aqui invertido, parece que eu estou do lado esquerdo lá. Então, você tem essas 3 formas de verificar o pulso. Aqui, ó. Aqui o pulso. Pode ser aqui, ó. Você consegue sentir aqui também. Você consegue sentir aqui no pescoço. E também, é claro, no coração. Além do pulso, a respiração. A respiração, geralmente, usa-se o dorso da mão para sentir. Certo? Então, você consegue... Na verdade, o próprio movimento torácico, a gente já consegue saber se o paciente está respirando. Geralmente, o paciente que tá consciente e é vítima de um acidente, ele fica bem ofegante. A gente consegue ver esse movimento aqui, ó, do tórax. Ele enche o peito e coisa de ar o tempo todo. Enche e seca de ar o tempo todo. Se você não estiver sentindo isso, você precisa ter a sensibilidade melhor. Botar o ouvido próximo ao nariz, sentir aqui, ó, esse pulmão está se movimentando, certo? Então, a gente precisa verificar se essa respiração está de fato acontecendo. Pressão arterial. Gente, a pressão arterial é muito importante, certo? Tanto que quando você chega no hospital, a primeira coisa que o cara vê lá é a aferição da sua pressão. Isso tem a ver diretamente com a sua classificação entre urgência e emergência. Se a sua pressão estiver muito alta ou muito baixa, você vai ser atendido imediatamente, porque isso pode ser uma característica de um mal-estar muito grande da sua saúde e pode levar a óbito também.
pode fazer com que o paciente tenha um derrame, um acidente vascular, pode fazer com que o paciente infarte. E a pressão muito baixa pode fazer com que o paciente entre em coma, certo? E existe paciente que entra em coma e nunca mais consegue voltar. Por isso que é muito importante a aferição desses sinais vitais. E aí, como que eu sei se os sinais vitais que eu estou medindo, eles estão corretos? Aí você vai ter que anotar isso aqui e lembrar. Qual a temperatura ideal do corpo humano? 36 graus e meio. 36 graus e meio, certo? Então, você faz 39, que eu falei agora há pouco, já é um febril, já é febre. O pulso, 60 a 100 batimentos por minuto. Dependendo da atividade que o paciente estava fazendo, até 120 é normal. Por exemplo, o paciente estava jogando bola, estava correndo, foi atropelado, por exemplo. É comum o batimento dele estar 120, 130, porque ele estava fazendo um exercício físico. É claro que vai depender do contexto nesse caso, mas o paciente em condições normais de temperatura e pressão, ele deve estar com o pulso entre 60 a 100. Se o cara acabou de acordar, o coração dele está mais de 100, tem alguma coisa errada, certo? A frequência cardíaca não está muito boa. E se tiver abaixo de 60 também, é complicado. Acima de 100 a gente chama de taquicardia, tá, gente? Um coração acelerado. E abaixo de 60, nós chamamos de braquicardia. Vou repetir. Acima de 100, chamamos de taquicardia, coração acelerado. E o coração mais lento do que deveria, abaixo de 60 batimentos por minuto, nós chamamos de braquicardia. Beleza? Qual a frequência respiratória? 12 a 20 inspirações por minuto. Então, o paciente faz 1, 2. Ele tem que fazer isso 12 a 20 vezes por minuto. É o normal. Eu estou aqui dando aula em casa, de boa, é o normal de 12 a 20. Mais uma vez, se o paciente estava correndo, se o paciente estava numa atividade que exige uma respiração maior, é comum isso passar a 30, a 35, certo? Se o paciente tiver em condições normais, está lá na moto pilotando, está dentro do carro, e isso passa dos 20 ou fica abaixo dos 12, tem algum problema nessa frequência respiratória. E essa frequência respiratória geralmente está ligada diretamente com o pulso, tá? Geralmente. E a pressão arterial é aquela famosa 12 por 8, que é o 120 por 80 mmHg. Esse mmHg, gente, é milímetro de mercúrio, tá? É uma unidade de medida, milímetro de mercúrio, que serve para medir pressão. Além dessa unidade de medida, nós temos também o Pascal, que a gente não usa tanto. No Brasil, a gente usa essa mmHg. Se você for na farmácia comprar um termômetro para você, desculpa, um esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro é aquele aparelho que serve para medir a pressão arterial, gente. Que você coloca aqui no braço e a gente aperta aquela bombinha e vai enchendo. O nome daquilo é esfigmomanômetro. Gravem esse nome, esfigmomanômetro. E temos também, que a gente usa sempre com o esfigmomanômetro, o estetoscópio, que aí vocês já conhecem mais. A gente coloca aqui no ouvido para sentir o pulso do paciente. Beleza? O normal da pressão é 120 por 80. Nós chamamos geralmente de 12 por 8. Pode haver uma variação, 11 por 7, 11 por 9, 13, e aí vai depender do paciente. Mas quando chega a 14 para frente, ou 140, e abaixo de 8, 7, 6, 5, aí o problema já é mais grave. O paciente pode estar com hipertensão ou com hipotensão. Isso. Que é quando o paciente tem pressão alta ou pressão baixa. Hiper, alta. Hipo, baixa. Beleza? Eu queria muito estar presencialmente, porque a gente iria fazer esse treinamento. Eu sei que a gente lamenta muito. Por quê? Porque a gente mesmo ia pegar nos instrumentos, no termômetro, ia pegar no esfigmomanômetro e tudo mais, para a gente fazer esses procedimentos. Como não é possível, eu vou tentar pegar algumas cobaias aqui, vou ver se minha esposa aceita, senão vou trazer algum amigo meu, para a gente fazer esse vídeo o mais próximo possível da realidade, para que vocês consigam ver como que faz a aferição de todas essas grandezas, da temperatura, o pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial, beleza? Devendo essa aula para vocês, vai dar certo, até o final da semana. Os sinais vitais, eles são sinais que podem ser facilmente percebidos, deduzindo-se assim, na ausência deles,
a existência de alterações das funções vitais do corpo. Pulso, por exemplo, o pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. Então, o coração joga o sangue e aí eu crio uma onda. Uma onda é justamente um pulso. Inclusive, quando você vai estudar sobre onda, sobre ondulatória, o pulso é justamente aquela curva ascendente e, consequentemente, descendente que uma onda ela possui, certo? Esta onda é perceptível pela palpação de uma artéria que se repete com regularidade, seguindo as batidas do coração. Então, eu posso, por exemplo, você tem aqui, ó, uma veia, uma artéria passando, eu uso meu dedo indicador, ou esses dois dedos, ó, para tentar sentir. Eu estou sentindo aqui, ó, certo? Professor, por que o indicador? Você não pode usar o polegar, gente, porque o polegar, esse dedo aqui, ó, que anatomicamente falando é o primeiro dedo, certo? Ele tem impulso próprio, ou seja, tem uma veia aqui, se você colocar, você está sentindo o teu próprio pulso. Isso pode acabar confundindo, porque você vai achar, se você estiver bem, você vai achar que o paciente está bem, você vai achar que o pulso dele está normal e pode não estar. Então, não façam aferição de pulso com esse dedão. Façam com esses dois dedos aqui, ó, certo? Vou ensinar vocês no próximo vídeo como se faz isso tudo, tá? Tá aqui, ó. Eu vou deixar esse finalzinho para a gente terminar o próximo vídeo, que vai ser uma aula um pouco mais prática, beleza? Ficamos por aqui hoje, gente. Um grande abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, tirem aqui no YouTube ou nos grupos de WhatsApp, certo? Grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Deixa eu pausar aqui.